Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Finalmente excelentes novidades, o Vasco muito perto por detalhes para anunciar o seu primeiro reforço para a temporada de 2022, o volante Yuri, um dos destaques aí da Série B, vestindo a camisa do CSA, o jogador com mais desarmes, realmente um grande profissional que deve estar sendo anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes. Agora há pouco eu entrei em contato com o jornalista Emerson Júnior, que confirmou a chegada do jogador no Vasco da Gama. Além disso, vamos falar também sobre Muriel, o goleiro que atualmente está no Fluminense, no rival carioca, pode chegar para ser o titular do Vasco na Série B de 2022. O Vasco vai contratar, vai trazer reforço e a gente vai informar tudo para você nesse vídeo de hoje. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também no canal do Gigante, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário sobre o que você acha da chegada do Yuri, sendo o primeiro reforço do Vasco para 2022. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo deixando bem claro que o Vasco vai sim contratar. O Vasco vai trazer reforço, a gente vai trazer mais novidades, inclusive ir mais a fundo nos assuntos relacionados a contratações no vídeo da parte da tarde, mas a gente vai falar sobre as contratações que já estão praticamente certas. E inclusive ontem, né, tive aí a notícia que o Carlos Brasil teria entrado em contato com jogadores do Internacional e do Grêmio. Teve o objetivo ali de sondar os atletas que ou vão rescindir o contrato ou irão também não renovar com os clubes gaúchos, deixando bem claro que o Grêmio foi rebaixado e o Internacional fez uma campanha muito ruim, ou seja, nos dois elencos vai ter uma limpa geral, vai ter uma barca forte e o Vasco pode estar buscando contratações nesses dois times, nesses dois clubes, e nos próximos dias deveremos ter sim novidades relacionadas a contratações vindas ou do Internacional ou do Grêmio. A gente vai estar ligado e vai estar, é claro, informando a vocês. Então nos próximos dias deveremos ter sim novidade envolvendo a contratações de atletas vindo desses dois clubes. Com relação rapidamente também a Fernando Praz, antes de a gente entrar no assunto Yuri e Muriel. Fernando Praz de fato não vai vir para o Vasco, ontem foi confirmado isso, né? O Fernando Praz estava praticamente certo, chegando para ser o coordenador técnico do clube, porém as negociações não andaram o suficiente para que fosse concretizada a vinda do ex-goleiro e ídolo do clube para participar ali, né, da parte de futebol do ano que vem. Ele estava de fato muito otimista no início, nos últimos dias ele já tinha deixado bem evidente que as coisas não estavam andando da maneira que ele esperava para fechar com o Vasco, e segundo notícia ele teria sido ontem comunicado que devido a algumas mudanças de planos por parte da atual diretoria, o Vasco da Gama não iria prosseguir com as conversas com o goleiro. Inclusive, o jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, informou que Fernando Praz já havia, de fato, aceitado a primeira oferta que o Vasco fez por ele, com relação a salário, cargo dentro do clube, porém, o presidente Jorge Salgado recuou e, devido a isso, encerrou as negociações e deixou, de fato, até mesmo o Fernando Praz surpreso com a situação. Lembrando que esse fato aconteceu com o mesmo Ricardo Gomes. O Vasco estava praticamente certo para o Ricardo chegar, né, para ser o CEO do Vasco. Jorge Salgado também recuou, deu um espaço para trás e não fechou com ele para o departamento de futebol do ano que vem. Então o Vasco segue até o momento sem um diretor executivo, sem um CEO, sem um coordenador técnico, sem ninguém na pasta de futebol. O que de fato, querendo ou não, é um absurdo, ainda mais já que hoje é dia 15 de novembro e o Vasco deveria estar no mínimo com o seu departamento de futebol formado. Quem deve vir no lugar do Fernando Praz, né, para entrar na pasta de coordenador técnico, o lugar que seria do Praz? Eduardo Húngaro. Húngaro trabalhou com Carlos Brasil na base do Vasco da Gama, ainda nessa temporada e nas temporadas passadas, é um grande profissional, é o homem de confiança do Carlos Brasil, e já Carlos Brasil atualmente é o gerente de futebol do profissional do Vasco da Gama, o Eduardo Húngaro deve chegar para fazer essa dupla com ele no profissional também. Ele atualmente está no Corinthians, ele trabalhou no Corinthians, né, nessa leva, né, de profissionais que acabaram indo para o Clube Paulista, o Eduardo Húngaro aqui no Vasco, e no Corinthians trabalhou como um coordenador metodológico. Ele deixou o Vasco em junho, volta a repetir, junto ao Carlos Brasil, e com a saída aí, né, do Fernando Praz dos planos da atual diretoria,
diretoria, quem poderá chegar para o Vasco da Gama é de fato o Eduardo Húngaro. Diferente do Carlos Brasil, já tem experiência em equipes profissionais. Foi o técnico do Botafogo na Libertadores de 2004 e pela confiança, pela boa passagem, pode ser ele sim coordenador técnico do Vasco para 2022. E agora, falar sobre contratações, reforço. Quero falar sobre Yuri. Ontem parece, como eu falei no vídeo, que tudo foi definido. O Yuri, por parte da manhã, eu trouxe a notícia aqui, quem me acompanha sabe muito bem que o caso do Yuri eu estou tratando com o jornalista Emerson Júnior, um jornalista muito gabaritado, muito capacitado, que vem informando todo dia, né, vocês, torcedores, de como está a situação do Yuri. E agora há pouco eu entrei em contato com ele deixou bem claro que a situação está resolvida e a gente vai falar sobre isso. Ontem ele me informou que o Yuri teria uma reunião com a diretoria do CSA para definir a situação, se ele ficaria no CSA ou se ele iria para outro clube. O Yuri teria pedido 80 mil reais para o CSA e o CSA teria colocado um teto de 60 mil. Parece que as duas partes não chegaram ao denominador comum e com isso o Yuri, com o destaque que teve na Série B, com a qualidade, com o talento que tem, iria buscar um clube onde os 80 mil que ele pediu fosse pago. E de fato parece que ele achou. Em reunião com a diretoria, não se acertou com o CSA, não ficará no CSA, isso inclusive foi confirmado pelo diretor executivo do CSA, Ítalo Rodrigues, da seguinte maneira, abre aspas, o atleta está livre, o contato é direto com o agente do atleta, ou seja, não faz mais parte dos planos do CSA para a próxima temporada, pois os dois não se acertaram. E hoje, agora há pouco, por volta aí das 11h30, meio-dia, eu entrei em contato com o Ítalo Rodrigues, que deixou bem claro da seguinte maneira. Eu perguntei, Ítalo, e aí, como ficou a situação do Ítalo Rodrigues, não, perdão, do Emerson Júnior. Emerson, como ficou a situação do Yuri? Vem ou não vem? E ele foi bem claro, bem pontual. Vai pro Vasco. Ou seja, o Yuri é o primeiro reforço do Vasco para 2022. Eu confirmo isso de fato para vocês. O Emerson é um jornalista muito gabaritado, tem aí realmente notícias muito fortes dentro do CSA com a diretoria. Ele vem pro Vasco, está confirmado. O Yuri é o primeiro reforço para 2022 do Vasco da Gama. Uma notícia boa, uma notícia importante. O Yuri foi destaque dessa Série B, vestindo a camisa do CSA. Tá passando aí os dados para vocês. São 29 jogos, 3 gols, uma assistência, 80% de acerto no drible, 130 bolas recuperadas, 102 desarmes, 41 interceptações. É um jogador que o Vasco não tem há muito tempo dentro do elenco. Um jogador pegador, um jogador brigador, de qualidade, chega para ser o homem de marcação, o primeiro volante do Vasco, o primeiro reforço para 2022. Deixa aí, é claro, a sua opinião sobre o que você acha da chegada do Ítalo dentro do elenco vascaíno, do Ítalo não, né? Perdão, do Yuri, o primeiro reforço do gigante da Colina. E além dele, o Vasco está de olho em goleiro. O Atenção Vascaínos, em alguns vídeos atrás, deixou bem claro que o foco do Vasco para 2022 seria um goleiro. Primeiramente, poderia ser inclusive a primeira contratação do Vasco. E parece que o Vasco já traçou o seu alvo. É o Muriel. O Muriel, para quem não sabe, é o goleiro do Fluminense, reserva, tem contrato com o Clube das Laranjeiras até o final de 2022, mas a diretoria já deixou bem claro para ele que não quer contar com ele para o ano que vem, tem contrato, mas pediu para ele procurar um outro clube. Caso ele não venha achar, ele permanece no Fluminense, mas caso ele venha achar um outro clube, a diretoria não vai dificultar em nada para que ele venha se transferir do tricolor das Laranjeiras. E hoje eu tive notícia pela parte da manhã que de fato o Vasco fez sondagens pelo goleiro. O jogador tem contrato até 2022, a gente não sabe qual vai ser o tipo de negociação que o Vasco vai tentar com o Muriel, mas ele já por ter sido informado pela diretoria que não faz mais parte dos planos, poderia estar também forçando uma saída para o Vasco, até porque o Vasco é da mesma cidade, né, do Rio, o Fluminense é do Rio, CT muito perto do outro, a vida do Muriel não iria mudar, da mesma maneira que o Germancano estará indo para o Fluminense, de repente, por uma facilidade, já estar acostumado com a cidade carioca, já morar no Rio de Janeiro, ter o seu apartamento, essa facilidade para o Muriel também pode fazer com que ele seja o novo goleiro do Vasco para 2022. Na minha opinião, muitos vão reclamar uma boa contratação, um goleiro de nível de Série A do Campeonato Brasileiro, chegando para uma Série B e fez um bom ano no Fluminense em 2020, lembrando, só que o Marcos Felipe, goleiro titular do Fluminense, esse ano agarrou muito, não tinha nem condições de Muriel ser o titular, mas o Muriel é um bom goleiro, um goleiro bom, um goleiro que faz boas defesas, tem consistência, e na minha opinião seria um excelente reforço para o ano que vem, para se jogar uma Série B, deixando bem claro, não é goleiro top de Série A, mas é um goleiro bom, regular e seria um bom reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Vasco já traçou uma meta, pode ser o Muriel novo goleiro e o Yuri está fechado, primeiro reforço para 2022, em breve teremos um anúncio sobre o jogador. E agora, só deixando bem claro, algumas situações de frustrações. O torcedor vascaíno esperava muito algumas contratações de clubes, de jogadores que estariam em fim de contrato nessa temporada.
Rossi, Danilo Fernandes, Martin Silva, Bruno Sávio. Esses 4 atletas, ontem os 4 renovaram. Rossi renovou com o Bahia, Danilo Fernandes também renovou com o Bahia, Martin Silva, muitos falaram, principalmente o torcedor que gostaria do Martin Silva retornando ao Vasco, renovou com o Libertad, clube do Paraguai, e o Bruno Sávio, que estava no Guarani jogando essa temporada, foi jogar no Bolívar da Bolívia, foi contratado, o Bruno Sávio foi contratado pelo Bolívar, irá jogar a Libertadores do ano que vem, o atleta foi colocado, sondado pelo Vasco, mas não vai fechar, fechou com o Bolívar, ou seja, 4 atletas que poderiam fechar com o Vasco da Gama não terão mais chance de acontecer, já tem, né, o futuro definido para 2022. E também ontem foi ali confirmado também, não fará parte do Vasco, Diego Torres. Para quem não sabe, Diego Torres foi sim um interesse por parte da diretoria vascaína. Inclusive as negociações avançaram demais com o atleta, praticamente estava fechado que o Diego Torres seria o novo reforço do Vasco, mas ontem o CRB anunciou oficialmente a sua renovação contratual. Com isso, é claro, o Diego Torres permanece em Alagoas, não vai para o Vasco da Gama, não vem para o Vasco na próxima temporada, fez uma excelente Série B com a camisa do CRB, recusou a proposta e não virá para o Gigante da Colina. Mas a partir disso a gente vê um padrão, que o Vasco vai ter um padrão para essa temporada, trazer jogadores da Série A que não serão utilizados, mas bons jogadores, e trazer jogadores da Série B que se destacaram, como o Yuri, o Diego Torres, e o Vasco vai buscando no mercado da Série B bons jogadores e vai buscar no mercado da Série A jogadores também que estão ali competindo, mas não estão sendo utilizados. Esse vai ser o padrão de contratação do Vasco para o ano que vem, um excelente padrão traçado pelo departamento de futebol do Vasco. E aqui rapidamente 2 notícias. Primeiro com relação ao Fernando Miguel. Fernando Miguel, segundo o canal Atenção Vascaínos ontem, em contato com o empresário do jogador Fábio Melo, deixou bem claro que dificilmente o Fernando Miguel retorna para o Vasco na próxima temporada, deve permanecer no Atlético Goianiense e é claro, ou o Vasco será compensado financeiramente ou com a chegada de alguns atletas do Atlético Goianiense. E também com relação à renovação do Eric Marcos, destaque cria da base vascaína do Sub-17. Ontem o atleta assinou aí a renovação contratual até 2024. Em dezembro de 2024, ele foi um destaque do Sub-17 dessa temporada, marcou aí 10 vezes pelo Sub-17 e é o líder de assistência do elenco com 9 assistências. Chegou nas finais do Sub-17 em todas as competições que disputou nesse ano de 2021. Contrato renovado, uma grande revelação, um talento que chega para somar aí nos próximos anos no profissional do Vasco da Gama. Tranquilo? Mas esse foi o vídeo informando tudo, muitos detalhes, muitas notícias. O dia de hoje vai ser cheio no Vasco, a gente vai estar aqui sempre informando você. Tranquilo, torcedor? Então, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Aqui embaixo também, ative o seu sininho de notificação e se inscreva no canal, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.